Liderança, perfeccionismo e coragem. Vem cá, o desafio de tentar desenvolver uma boa liderança é um desafio muitas vezes estressante, concorda? Convido você para a nossa reflexão aqui no 15º episódio do podcast Reflexões Inspiradoras. Eu, Flávio Hiramini, trago aqui uma reflexão sobre os desafios da liderança, passando por essa temática, o perfeccionismo e a coragem. E, claro, o desafio da liderança, principalmente diante dos estresses, dos perrengues que você passa enquanto líder. E aí trago aqui, por exemplo, a contribuição do psiquiatra Augusto Cury, que fala da gestão da emoção, o livro Gestão da Emoção, e ele traz aqui várias técnicas, e ele diz que a primeira técnica de gestão da emoção para desenvolver qualidade de vida vem de uma importantíssima abdicação. Me fala aí se você imagina qual é essa abdicação que o Augusto Cury recomenda. É renunciar à necessidade neurótica de ser perfeito. E quantas vezes a gente acaba vestindo uma armadura, uma imagem, quer passar uma imagem de líder perfeito, de líder que tem todas as respostas e até de criar um certo distanciamento com o aspecto emocional, humano dos nossos liderados, e com isso a gente vai adquirindo essa necessidade neurótica da perfeição. E aí o Augusto Cury fala que a primeira técnica para você gerir melhor sua emoção é você renunciar a essa necessidade neurótica de ser perfeito. Ele diz aqui no livro Gestão da Emoção, página 81. Se você quer viver dias tranquilos, seu compromisso não é evitar todos os erros, e sim não se punir quando eles aparecerem. Não é ter um comportamento dosado em todas as situações, mas relaxar quando for incoerente. Não é se declarar herói, e sim brincar com suas fragilidades. É bem interessante isso, porque a gente vê, muitas vezes a gente pensa que o nosso desafio como líder, seja no ambiente familiar, no ambiente com os amigos, ou no ambiente de trabalho, na profissão, então muitas vezes nós pensamos que o nosso desafio como líder é ser aquele que tem todas as respostas e aquele que tenta, de alguma forma, esconder as suas vulnerabilidades. Mais do que isso, a gente pensa que deve ser perfeito, imune mesmo às vulnerabilidades. E aí o Augusto Cury, ele diz que quando a gente pensa assim e que não admite falhas e erros, a gente se torna uma bomba para o nosso próprio cérebro, um carrasco para a nossa saúde emocional e um franco atirador que vai matando a tranquilidade do cônjuge, dos filhos, dos amigos e dos colegas de trabalho. Vem cá, será que você tem se tornado essa bomba para si mesmo e um franco atirador para os outros? Então vale a pena a gente refletir e que essa reflexão possa ser inspiradora para você encarar a liderança com outros olhos, encarar com maior tranquilidade, maior generosidade, a questão da vulnerabilidade. Falando em vulnerabilidade, sempre gosto de citar os trabalhos da Brené Brown, e ela tem um livro específico para liderança, é o livro A Coragem para Liderar, e ela retoma o assunto vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? Aquela exposição emocional, aqueles momentos de incerteza, aqueles momentos de instabilidade que todos nós, como seres humanos, passamos. E aí o que é que ela traz? Ela traz que a gente acaba ali, principalmente numa postura de liderança, a gente fica querendo assumir uma imagem perfeita. Novamente, então, a Brené Brown traz aqui para o nosso debate
o perfeccionismo. E esse perfeccionismo vem daquele desejo de liderar sendo a pessoa que tem todas as respostas. Então a gente vai vestindo uma armadura que nos distancia da nossa natureza humana e da natureza humana dos nossos liderados. E com isso você vai tendo uma liderança que na verdade não é uma liderança, porque você está se distanciando daquilo que é mais rico, mais valioso dentro de todos os seres humanos, que é o sentir. Então a Brené Brown traz bastante ênfase, muita luz para essa questão da vulnerabilidade, porque a gente pensa que a vulnerabilidade é um sinônimo, um sinal de fraqueza, quando na verdade ela diz que vulnerabilidade, esse atributo, esse aspecto da vulnerabilidade, ele revela os nossos sentimentos. Então na verdade é sim a mais autêntica expressão da vida. Viver é estar ali disposto a enfrentar as vulnerabilidades, as críticas, a exposição emocional, os altos e baixos, as incertezas. Isso é viver. Então, se a gente fica muito preocupado com as críticas daqueles que nada fazem, ficam ali só assistindo e prontos para criticar, e aí a gente vai vestindo essa armadura desnecessária que nos impede da gente se conectar melhor com a nossa própria essência muito mais humana, muito mais plena. Então a professora Brené Brown, ela traz a questão da coragem. Por isso estou trazendo aqui como reflexão: liderança, coragem e perfeccionismo. Liderança, perfeccionismo e coragem. Coragem de, acima de tudo, abrir mão do perfeccionismo, e com isso a gente consegue se desarmar, se desvencilhar dessa armadura e ter uma liderança muito mais ousada. Então, como a gente falou, não é aquele que tem todas as respostas. O bom líder não é aquele que tem todas as respostas. Por que não ser aquele que faz as melhores perguntas e que dedica muito mais tempo, muito mais energia para lidar com os medos e os sentimentos das pessoas com quem você se relaciona? E a Brené Brown diz assim, né? Os líderes precisam dedicar uma quantidade razoável de tempo para lidar com os medos e sentimentos, ou vão desperdiçar uma quantidade exorbitante de tempo tentando gerenciar comportamentos ineficientes e improdutivos. Então fica aqui a reflexão. Obrigado, namastê, tchau.